A primeira coisa que a babá ouviu naquela manhã não foi o choro do menino. Foi o som da porta do quarto dele sendo trancada por fora. Não era um som comum. Não era acaso. Era a mãe dele girando a chave com uma calma que parecia ensaiada, como quem sela um acordo com a própria escuridão. A babá congelou no corredor, a mão ainda estendida para arrumar os lençóis do hóspede do quarto ao lado. O clique seco da fechadura ricocheteou pela casa silenciosa como um aviso ou uma ameaça. E então veio o segundo som. Um sussurro pequeno, abafado, quase imperceptível atrás da porta. Ela disse que você não volta mais. Aquelas palavras, ditas pela voz frágil de uma criança, atravessaram o peito da babá como uma lâmina fina. Ela não abriu a porta. Não podia. Não devia. Naquela casa, portas fechadas significavam muito mais do que privacidade. Significavam poder, controle e perigo. A mansão estava quieta demais para uma casa tão grande. Quietude traiçoeira. Daquelas que deixam o ar mais pesado, como se cada parede guardasse um segredo que ainda não encontrou coragem para escapar. A babá respirou fundo e tentou organizar os próprios pensamentos enquanto descia a escada. A mansão sempre teve esse efeito sobre ela, a impressão de que tudo ali era bonito demais, brilhante demais, perfeito demais para durar. Mas naquela manhã, a perfeição parecia agressiva. As flores alinhadas nos vasos, as toalhas dobradas milimetricamente, o cheiro de limão saindo da cozinha, tudo parecia armado, imóvel, como cenário de teatro antes da cortina subir. Ela trabalhou ali por anos, mas ainda estranhava como a casa podia ser tão viva e tão morta ao mesmo tempo. O menino, por outro lado, era o único ponto de verdade naquele mar de artificialidade. Cada pequeno gesto dele denunciava o que os adultos insistiam em esconder. O jeito como segurava o boneco sem soltar. O silêncio que fazia quando a mãe entrava no cômodo. O olhar que buscava a babá antes de pisar em qualquer sala, como se ela fosse o único lugar seguro que ele tinha. Quando ele tinha febre, chamava pela babá. Quando caía, corria para a babá. Quando sonhava com monstros, abraçava a babá. E isso, justamente isso, era o que acendia o rancor da mulher que dizia ser mãe dele. A mansão, naquele início de manhã, carregava esse conflito no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Ela passou pelo corredor principal, observando as pequenas pistas de que algo ali estava errado. A sala impecável demais, a mesa do café já posta muito cedo, a luz da varanda acesa mesmo depois do nascer do sol, e o mais estranho, o motorista atravessando o jardim com passos rápidos, olhando para trás 2 vezes, como quem teme ser visto. A babá sempre teve um tipo silencioso de intuição, aquela que as mulheres que cuidam de outras vidas aprendem desde cedo. Uma capacidade misteriosa de perceber o que os outros fingem ignorar. E naquele dia, cada fio dessa intuição gritava que a casa estava segurando o fôlego. No andar de cima, atrás da porta trancada, o menino chamou por ela outra vez, baixinho, com medo, com urgência. A babá sentiu o estômago afundar. Algo estava se movendo na superfície calma daquela vida rica. Algo que ninguém dizia em voz alta, mas que já tinha começado a rachar o chão sob os pés de todos. E se havia algo que ela sabia melhor do que qualquer outra pessoa naquela mansão era o seguinte: quando uma criança começa o dia com medo, é porque um adulto já decidiu que aquele dia não vai acabar bem. A babá estava preparando o quarto do menino quando ouviu o barulho. Não foi um estrondo, não foi algo grande, mas foi suficiente para fazer o corpo dela congelar. Um som metálico, curto, vindo do corredor dos fundos, como se alguém tivesse derrubado algo pequeno ou deixado cair uma chave. Ela largou os lençóis pela metade, o coração acelerando antes mesmo da razão tentar explicar aquele sinal. Caminhou devagar até a porta, abrindo apenas uma fresta, o suficiente para ver a faxineira parada no meio do corredor, com os olhos arregalados e a mão tapando a boca. "O que houve?" A babá sussurrou. A faxineira não respondeu de imediato. Apenas apontou para a porta do escritório, semi-aberta. A babá deu 2 passos à frente, sentindo o chão frio nas solas dos pés. E foi então que ouviu
Uma voz abafada, baixa demais para ser casual. Era a madame, e ela falava com alguém ao telefone. Tem que ser antes dele voltar, disse a mulher num tom que não combinava com nenhuma das frases que costumava jogar pela casa. Pausa. E ninguém pode desconfiar. Outra pausa. Ela atrapalha tudo. A babá sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela sabia exatamente de quem a madame estava falando. Mas antes que pudesse tentar entender o resto, a mulher percebeu movimento no corredor e fechou a porta com força suficiente para fazer o quadro do lado tremer. A faxineira tocou o braço da babá, como quem tenta segurar alguém à beira de um precipício. Cuidado, sussurrou. Ela está diferente hoje. E estava. Muito. A manhã continuou como se nada tivesse acontecido, mas tudo estava errado. A madame desceu para o café antes da hora habitual, já maquiada, com aquele sorriso que parecia sempre 2 segundos distante de virar uma ameaça explícita. O menino tentou correr para a babá, mas a mulher o segurou pelo ombro sem olhar para ele. Fica aqui, ordenou. Você precisa aprender a não depender de ninguém. O menino encolheu o corpo inteiro, como se o toque dela queimasse. A babá ficou paralisada por um instante, tentando entender se aquilo era apenas mais um dia ruim, ou o início de algo muito pior. E o pior começou a se revelar nos detalhes. O motorista surgia e sumia pelos corredores, sempre com as mãos nos bolsos, como quem esconde algo. A porta dos fundos, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. O portão do jardim, que só o jardineiro tinha permissão de abrir, estava destrancado. O telefone fixo tocou 2 vezes. E da segunda vez a madame atendeu com um "já estamos quase prontas", que fez o estômago da babá virar. Mas nada foi tão claro, tão impossível de ignorar, quanto a tarde. A babá estava ajudando o menino a organizar seus brinquedos quando ele a puxou pela mão com força inesperada. Os dedinhos tremiam. Eu ouvi de novo, disse. Mamãe falou que você... Ele engoliu seco, tentando não chorar. Que você não vai voltar amanhã. A babá sentiu o mundo inclinar. Nada naquelas palavras era fantasia infantil. Nada era exagero. Era medo puro. Medo de quem tinha visto mais do que deveria. Antes que pudesse reagir, passos ecoaram no corredor e a madame surgiu no batente da porta, inclinando a cabeça como quem examina uma cena que não deveria existir. "O que vocês dois estão cochichando aí?" perguntou, sorrindo. Mas os olhos diziam outra coisa. Observavam, calculavam, mediam. Naquele exato instante, a babá soube. A rotina tinha acabado. Aquele era o ponto de não retorno. Algo estava prestes a acontecer, e não era pequeno. E se você sentiu esse primeiro impacto da história, se inscreva no canal agora. Ainda tem muito pela frente. E o que vem a seguir é ainda mais intenso. A babá tentou seguir o resto da tarde como se nada tivesse acontecido, mas o corpo dela denunciava o contrário. Cada gesto era mais tenso, cada passo mais cuidadoso, como se o piso polido da mansão tivesse virado gelo fino e qualquer movimento brusco pudesse rachá-lo de vez. O menino não saiu de perto dela. Caminhava colado ao seu lado, segurando sua mão com tanta força que parecia tentar costurar os dois, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer segundo. E era exatamente essa sensação que a babá tinha, a de que, na cabeça da madame, ela já tinha desaparecido. Faltava apenas executar. O primeiro sinal claro de que a situação estava piorando veio no início da tarde. A babá estava descendo as escadas quando viu a porta do escritório entreaberta de novo. A voz da madame, agora baixa e irritada, vazava pelos cantos da madeira. "Não pode dar errado desta vez, eu disse que tem que ser hoje, antes do pôr do sol." A frase fez o estômago da babá virar, mas ela não conseguiu ouvir mais nada. A porta se fechou abruptamente. A madame saiu logo depois, o sorriso impecável e ensaiado no rosto, como se nada tivesse acontecido. A babá desviou o olhar, tentando não demonstrar pânico. Mas o motorista viu, ele sempre via, e naquele dia ele observava mais do que o normal. No corredor que levava à ala dos fundos, a babá percebeu um detalhe que a fez parar no meio do caminho.
A porta de serviço estava destrancada, com a tranca pendendo torta. Nunca ficava assim. Nunca. O jardineiro era rígido com isso. Porta trancada, portão trancado, cadeado duplo à noite. Era protocolo. Agora, pela primeira vez em meses, estava aberta. Ela aproximou a mão, sem encostar, sentindo o vento frio vindo de fora. Um arrepio subiu pela espinha, como um aviso silencioso. Quando virou para voltar, deu de cara com o motorista. Ele estava parado no final do corredor, braços cruzados, expressão indecifrável. "Perdeu alguma coisa?" Ele perguntou, inclinando a cabeça. A babá negou com um aceno rápido e passou por ele sentindo o peso do olhar grudado nas costas, como uma mão invisível empurrando-a na direção errada. O menino tentava brincar no tapete da sala, mas as mãos tremiam tanto que os carrinhos escorregavam dos dedos. O silêncio dele era um pedido de socorro sem som. A babá se abaixou ao lado, tocou seu ombro e percebeu como o corpo inteiro dele reagiu, como um espasmo. "Ela falou que você não vai mais estar aqui quando eu acordar." Ele sussurrou. Aquelas palavras frágeis e cruas rasgaram qualquer proteção emocional que ela tentava manter. A babá sentiu o peito apertar, uma onda de desespero quente subindo até a garganta. Quis dizer que era mentira, mas não conseguiu. Se falasse, a voz tremeria e ele perceberia a verdade que ela tanto tentava esconder. Ela também estava com medo. O tempo parecia correr diferente dentro da mansão. Minutos eram longos e sufocantes, enquanto as horas escapavam como areia escorrendo entre os dedos. Cada barulho virava ameaça. Cada porta fechada causava um sobressalto. Perto das 4 da tarde, a tensão ficou insuportável. A babá voltava da lavanderia quando ouviu um cochicho grave. Era o motorista, no jardim lateral, falando ao celular. Já está tudo pronto. Ela não vai perceber nada. O mundo dela parou por um segundo inteiro. As palavras vinham como facadas. Já está tudo pronto. Ela não vai perceber. Hoje. Tudo combinava com o que o menino tinha ouvido. Com o que a madame dizia em sussurros. Com o portão destrancado. Com a porta aberta. Com os olhares. Com o plano. Nesse momento, a babá teve certeza. Algo terrível estava prestes a acontecer. E ela era o alvo. E antes de continuar, quero saber de você que está ouvindo essa história. O que você faria no lugar dela? Ficaria? Fugiria? Enfrentaria? Conta aqui nos comentários. Eu vou ler todos. O fim da tarde caiu sobre a mansão como um peso. A luz alaranjada atravessava as janelas enormes, deixando sombras longas que pareciam vigiar cada movimento. A babá estava no corredor quando ouviu o chamado. "Venha até a garagem comigo", disse a madame, parada no topo da escada. A frase saiu suave demais, suave como veneno dissolvido em açúcar. A babá sentiu o frio começar nos dedos e subir pelo braço, mas o menino estava ali, a poucos passos, observando tudo com os olhos arregalados. Ele deu um passo para frente, tentando segurar a mão dela, mas a madame colocou o braço no caminho. Ele fica. Não era pedido, era sentença. O menino começou a chorar antes mesmo de entender por quê. Não vai sozinha", ele implorou, tremendo, agarrando a barra da blusa dela. A babá se abaixou, tocou o rosto dele e, mesmo sem saber se veria aquele menino novamente, conseguiu sorrir. "Fecha a porta do seu quarto e não abre para ninguém." Ele balançou a cabeça como quem suplica para que a ordem seja outra, mas correu. Correr era tudo o que ele podia fazer. A descida para a garagem parecia interminável. Degrau após degrau, o ar ficava mais frio, mais espesso, mais errado. O motorista esperava lá embaixo, ao lado do carro já ligado, motor ronronando baixo como um animal faminto prestes a atacar. A porta traseira estava aberta. Um pano úmido descansava no banco. O cheiro químico escapava pelo ar, picando o nariz. A babá parou. O motorista avançou 2 passos. "Entra", disse ele sem disfarçar a impaciência. A madame cruzou os braços e o sorriso dela veio torto, triunfante. "Não adianta lutar, querida. Já está tudo resolvido." A babá deu um passo para trás. Outro. O motorista avançou. A madame riu baixo. "Você só serviu enquanto foi conveniente."
Então o motorista levantou o pano e tudo aconteceu rápido demais. A babá reagiu antes de pensar. Empurrou o peito dele com força. O motorista cambaleou para trás e bateu contra o capô, derrubando o pano no chão. A madame gritou algo que ecoou pela garagem como vidro quebrando. "Pega ela!" A babá correu. O coração batia tão alto que parecia atravessar as costelas. Correu para o canto mais escuro da garagem, tentando achar qualquer rota, qualquer saída, mas os portões estavam trancados por dentro. Só havia a porta lateral que dava para o quintal. E ela estava aberta. A babá correu para o lado de fora, sentindo o ar da noite bater no rosto, frio como aviso. O chão irregular do jardim fazia seus passos falharem. Atrás dela, o motorista corria pesado, ofegante, muito mais rápido do que ela imaginava. "Anda logo!" A madame gritou do batente da porta, parecendo um vulto iluminado pelos faróis do carro. "Acaba com isso!" A babá tropeçou perto da cerca. As mãos se arranharam na grama áspera. O motorista alcançou seu braço e puxou com violência, arrastando-a em direção ao portão lateral, que levava ao caminho dos trilhos. A babá lutou, gritou, mordeu o ar, mas o corpo dela parecia fraco demais perante a força dele. "Não leva para o pessoal", rosnou o motorista, apertando ainda mais. "É só dinheiro." A frase gelou tudo por dentro. Tudo! E então algo mudou na noite. O som de passos pequenos, correndo, desesperados. O menino. Ele correu pelo gramado, tropeçando nas próprias pernas, gritando o nome da babá com a força de quem rasga o próprio peito. "Solta ela! Solta minha mãe!" O motorista virou para trás. A madame empalideceu. A babá sentiu as forças voltarem como fogo. E antes que o motorista pudesse reagir, um barulho cortou o ar. Um motor acelerando em alta velocidade, pneus derrapando no chão de pedrinhas. Um carro preto surgiu no fim do caminho. O carro do milionário. Dirigindo como quem atravessou o mundo inteiro em um único segundo. O olhar dele encontrou a cena e acabou ali. A história não poderia voltar atrás. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, curte esse vídeo agora. Isso nos mostra que você está vivendo essa história junto. O silêncio depois daquilo tudo parecia errado. Era silêncio demais para uma noite que quase acabou em tragédia. A babá ainda estava no chão quando o som do trem finalmente se afastou, levando consigo parte do pânico que tinha se enraizado no peito dela. O milionário a ergueu devagar, com movimentos cuidadosos, como se temesse que qualquer toque pudesse fazê-la quebrar. As mãos dele tremiam, não de força, mas de medo atrasado. Ela tentou se apoiar, mas as pernas falharam. O corpo dela era só cansaço, adrenalina e um resto de dor espalhada em lugares que ela ainda nem conseguia identificar. O homem a segurou pelos ombros, trazendo-a contra o peito como se estivesse recolhendo uma vida que quase perdeu. "Eu tô aqui", ele repetiu, sem perceber que estava dizendo em voz alta. O menino veio correndo logo depois, tropeçando na grama molhada, com o rosto vermelho e o coração ainda preso na garganta. Ele se jogou nos braços da babá e a abraçou com a força de quem achou que nunca mais teria outra chance de fazer aquilo. A babá fechou os olhos. Por um instante ali, ela permitiu que o mundo respirasse por ela. A polícia falava ao fundo, rádios estalando, ordens sendo ditas, algemas sendo apertadas. A madame gritava de dentro da viatura, voz rouca, desconcertada, cuspindo desculpas, acusações e descontrole. O motorista permanecia calado, cabeça baixa, o rosto iluminado pelas luzes azuis que piscavam ritmicamente no escuro. Nada daquilo, porém, chegava de verdade até a babá. Era como ouvir o mundo debaixo d'água. O milionário tentou guiá-la de volta para dentro da mansão, mas ela hesitou. Olhou para a casa de longe, para as janelas enormes, para a porta aberta, para o jardim impecável. Era como observar um lugar que ela conhecia, mas que agora tinha outro peso, outro cheiro, outra memória. Um lugar onde ela quase foi apagada. "Eu não quero entrar", ela murmurou. Ele entendeu. Não insistiu. Sentaram-se no degrau da varanda, ainda sentindo o vento frio da noite bater no rosto. O menino se encolheu entre os dois, segurando a mão de cada um.
como se estivesse tentando manter o trio inteiro unido só pela força do toque. A babá passou os dedos pelo próprio braço, onde a marca da mão do motorista ainda ardia. Não era só dor física, era um lembrete. Ela quase desapareceu dali. A própria existência dela tinha sido tratada como algo descartável, e isso latejava mais fundo do que qualquer arranhão. "Você ficou com medo de mim ir embora?" Ela perguntou ao menino, voz arranhada. Ele assentiu devagar, sem coragem de levantar o rosto. "Eu achei que você nunca mais ia voltar", disse ele, num fio de voz. A babá respirou fundo, sentindo o peito doer. Não havia resposta fácil para aquilo. Não havia promessa que ela pudesse fazer naquele momento. Então ela apenas o puxou para perto, abraçando-o de um jeito que dizia tudo sem precisar de palavras. Quando a polícia finalmente foi embora, levando as viaturas, as luzes, os gritos e os culpados, restou apenas a noite. Uma noite estranha, pesada, mas também silenciosamente viva, como se o mundo estivesse tentando rearrumar os ossos depois de uma queda brusca. O milionário se sentou ao lado dela sem falar nada. Ele parecia menor, mais vulnerável, como se parte da certeza dele tivesse ficado nos trilhos. A babá percebeu o olhar dele pousado nas próprias mãos, como se as estivesse vendo pela primeira vez. Mãos que quase perderam tudo. Mãos que não seguraram o filho nos momentos mais importantes. Mãos que agora seguravam a mulher que salvou a vida dele e a do garoto, mais uma vez. Eles ficaram ali, os três, em silêncio. Um silêncio que não machucava. Um silêncio que apenas dizia: ainda estamos aqui. E se essa parte te tocou de verdade, se esse momento te fez sentir algo profundo, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever agora para continuar recebendo histórias como essa. Seu apoio faz toda a diferença em narrativas tão intensas assim. O sol demorou para nascer naquela manhã, como se o próprio céu estivesse tentando entender o que restou depois da noite anterior. Quando a claridade finalmente tocou a mansão, ela não iluminou apenas paredes, portas e janelas. Iluminou também a nova realidade silenciosa que se formava ali. A babá estava sentada na varanda, enrolada em um cobertor que a cozinheira trouxe sem dizer palavra. O menino dormia no colo dela, pesado de exaustão, como quem finalmente encontrou descanso depois de dias, talvez anos, dormindo com medo. A respiração dele era curta, mas tranquila. Cada inspiração parecia costurar alguma parte partida dentro dela. O milionário observava os dois de alguns passos de distância. Não como patrão, não como dono da casa, mas como alguém que finalmente enxergou tudo o que nunca tinha visto. Ele tinha o rosto cansado, cabelo desalinhado, olhos vermelhos de uma noite em claro. Talvez de culpa, talvez de choque, talvez de gratidão. As viaturas já tinham ido embora. A madame também. O motorista. O caos. O perigo. Tudo tinha desaparecido com o barulho das rodas no cascalho. Mas o medo ainda pairava. Não o medo de morrer, mas o medo do que acontece depois que você sobrevive. A babá sabia que algo dentro dela tinha mudado para sempre. Não era só o cansaço físico, era aquele entendimento duro e profundo, o de que ela tinha sido forte num momento em que nem sabia que tinha forças, e que, mesmo assim, alguma parte dela ainda tremia. Ela olhou para o menino dormindo em seus braços. Esse pequeno, tão frágil, tão silencioso, era por ele que ela tinha enfrentado tudo. Quando ele finalmente abriu os olhos, o primeiro olhar dele não foi de medo, foi de busca. Ele procurou por ela e a encontrou. Você ficou... Ele murmurou, voz rouca. Ela apenas acariciou seu cabelo e sorriu. Não tinha respostas, não tinha promessas. Tinha presença. Às vezes isso é o suficiente. O milionário se aproximou com passos lentos, quase respeitosos. Vocês querem entrar? Ele perguntou, mas parecia pedir permissão para algo muito maior. A babá olhou para dentro da mansão. O corredor enorme, o piso brilhando, as paredes que pareciam guardar ecos do que aconteceu, e percebeu que aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Mas também entendeu
com a mesma clareza, que ela também não era mais a mesma pessoa que entrou naquela casa um dia, assustada, silenciosa, pedindo pouco e oferecendo tudo. Agora havia reconhecimento, proteção e uma nova forma de existir ali. Ela se levantou devagar, ainda com o menino agarrado ao pescoço, e juntos deram os primeiros passos para dentro. Não porque a casa era segura, mas porque pela primeira vez ela não entrava sozinha. E agora, respirando junto com você que ficou até aqui, eu quero te contar uma coisa. Essa não é só a história de uma babá que salvou uma criança. Também é a história de alguém que descobriu a própria força quando o mundo tentou apagá-la. E talvez sem perceber, é também um espelho de tanta gente que você conhece, ou até de você. Porque às vezes, o que salva uma vida não é gritar, é ficar, é persistir, é amar em silêncio quando tudo grita o contrário. E se essa história encontrou você em algum lugar do seu peito, se alguma parte dela te tocou sem pedir permissão, você pode apoiar esse trabalho com um Super Thanks ou simplesmente se inscrever para continuar caminhando com a gente. Histórias assim exigem coragem, para escrever, para contar e principalmente para sentir. Obrigado por assistir até o fim. De verdade. Se essa história falou com a sua alma, tem um próximo vídeo te esperando. Talvez ele também encontre você onde você estiver agora.